Graça e paz, internautas, graça e paz, povo de Deus, povo abençoado. Vamos de mais um vídeo. Desta feita, o Espírito Santo ejaculou em Maria. Eu nem sei como é que vai ser o título dessa live. Quando eu terminar, eu crio aí o título dessa live. Veja bem, o professor usou de termos vulgares ontem, e é real, em uma live sobre o Espírito Santo. Hoje ele veio pedir perdão, está aceito o perdão. Claro, a comunidade cristã aceita o perdão, não tem nenhuma dúvida. No entanto, hoje ele fez uma live justificando a questão do Espírito Santo ter ejaculado em Maria. E aí os erros foram piores ainda, foram mais gritantes ainda. Primeiro, antes de entrar no discurso, deixe-me quebrar um mito aí do professor, um mito que tem gente que acredita nisso que ele está falando. Veja bem, eu não sei se é a inocência do nobre colega e pelo fato dos seus seguidores seguirem suas inocências também, ou se é realmente falta de informação. Desculpe-me, você é falta de informação. Aquela ideia de eu não discuto fé. Eu não discuto fé, eu discuto razão. Acreditar que o Espírito Santo é uma pessoa, tal, coisa e tal, é alta de fé, eu discuto razão. Razão. É falta de informação ou inocência? O que é? Veja bem, já falei aqui, vou repetir. O que o professor discute é fé. É fé. Porque ele discute a questão da existência de Deus. Existência de Deus. E a existência de Deus não se prova com ciências exatas. Não. E a inexistência de Deus, professor Ferreira? Também não. Também não se prova a inexistência de Deus com ciências exatas. As ciências que tratam da existência ou não existência de Deus são as ciências humanas e, dentre elas, especificamente, a filosofia. Então, primeiro, deixa eu quebrar esse mito aqui. Deixa eu quebrar esse mito, rapaziada. Deixa eu quebrar esse mito. Não, não discuto fé. Claro que discute, cara. Você discute se Deus existe ou não existe. O que é isso? Isso é filosofia. Então, o professor tentou se safar falando da ejaculação do Espírito Santo. No entanto, ele cometeu 27 erros na live dele, que ele está tentando se justificar. 27. Dentre eles, é, o erro que ele fez da citação de Justino Marques, né? É, o erro que ele fez sobre a noção de espírito cósmico do estoicismo e o espírito santo na Bíblia ser o mesmo termo. Enfim, veja o meu vídeo que eu fiz aí que vocês vão ver. Eu apresentei 10 erros aí, mas foram 27. 27 erros. Então vamos agora para essa nova live dele. Vamos para essa nova live. Essa nova live do professor, a coisa ficou pior ainda. Vamos lá. Primeiro, ele traz o significado de ejacular. Depois ele trabalha Mateus 1,18 e diz a problemática para quem tem o Espírito Santo como pessoa. Como resolver essa problemática? O Espírito Santo ejaculou em Maria. O Espírito Santo precisa ter características pessoais para poder gerar um filho. Jesus tinha cromossomos, e para ter cromossomos, isso vem do espermatozoide. Maria deveria ser apedrejada, porque ela foi desposada dentro da cultura judaica. Maria devia ser apedrejada. Os pais das igrejas trataram o caso como se fosse adultério. Ele deixa isso também lá nas entrelinhas, os pais das igrejas, como se fosse adultério, tá? Tá, professor?
Maria teria que ser espredejada. Teriam que colocar Maria e o Espírito Santo para serem apedrejados até a morte. O professor coloca isso. Apresenta o conceito de noivado dentro da perspectiva da Galileia e da perspectiva judeia. E ele diz que na Judéia apresenta que na Judéia o noivado poderia já ter relação sexual com a noiva. Claro, isso antes do casamento, mas na Galileia não. Todavia, o professor esquece que a gravidez de Maria aconteceu na Galileia, né? O Lucas 1,26 diz assim: no sexto mês foi o anjo Gabriel a uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, a uma virgem, desposada de um varão, cujo nome era José. Então, peca terrivelmente. Em relação a, ao anacronismo que ele pergunta, olha só, olha o que o professor fala. Ele fala que está interpretando a Bíblia racionalmente, de forma racional. Forma racional. Aí olha a pergunta que ele coloca. Se isso acontecer hoje com sua noiva grávida, você acreditaria que seja do Espírito Santo, que ela está grávida do Espírito Santo? Senhores, a inocência aqui é gritante, ou seja, a inocência do argumento, tá? Não vou falar inocência, a inocência do argumento é gritante. O que é que ele incorre aqui? Ele incorre em um anacronismo. O que é que o professor precisa entender? Ele precisa entender que ele está interpretando um texto de 2000 anos atrás. E está interpretando um texto que apresenta uma narrativa na perspectiva da existência de Deus. Então, como o professor ignora a existência de Deus no campo filosófico e a não existência também, como ele fala, não discuto fé, eu quero prova. Ele pediu até uma foto do Espírito Santo no vídeo anterior. Eu quero provas, ou seja, provas empíricas. Quando ele fala isso, ele se apresenta o pessoal. O argumento dele, eu não vou falar ele, o argumento dele se apresenta como um argumento completamente alheio ao tema, completamente alheio à técnica de se buscar o conhecimento de Deus ou não conhecimento de Deus, a existência de Deus ou a não existência de Deus. Isso é filosofia, cara. Não existe empirismo. Cadê? Você já viu o Espírito Santo? Cadê a foto do Espírito Santo? Para, cara. Isso é argumento, como eu falei no vídeo anterior, argumento da cachaça. Da cachaça. O bebum lá no bar, ele chega aí, você já viu o Espírito Santo? Eu não discuto fé. Poxa, para com esse discurso, cara. Claro que você discute fé. Agora, você discute fé sem saber que está discutindo fé. Eu discuto ciência. Que ciência, ué? Existência de Deus e não existência de Deus? Cosmogonia? Filosofia, ué. Não é uma ciência empírica, não. Se você tenta provar que Deus não existe, então você está atuando no campo da fé filosófica. Sabe? Ou seja, as aulas são. As aulas, eu estou atacando as aulas, tá? As aulas são produtos inocentes, cara. Mas como é que uma ideologia se propõe a interpretar, a provar a não existência de Deus, pedindo uma foto? Tá igual o Jason Ferrer. Cadê o Jason Ferrer? Eu quero aqui, eu quero que você faça o milagre. Faz aqui agora, faz o paralítico andar, faz o morto. Para, cara. Para, as inocências aí são. Para. Por favor, não faz isso não, é. Então, o argumento comete anacronismo. O que é anacronismo? Ele quer interpretar um texto do campo filosófico da religião, do campo filosófico da existência de Deus, do campo filosófico da probabilidade de Deus fazer milagre dentro do campo filosófico, que é um debate filosófico. Ele quer interpretar esse texto 2000 anos atrás fazendo a pergunta: e hoje, se fosse você, você acreditaria que sua noiva estava grávida do Espírito Santo? Cara, isso é anacronismo. Cara, essas perguntas são perguntas de bar de esquina. São perguntas de bar de esquina. São perguntas de peões. De peões lá na vaquejada.
Tua mulher tá grávida. Não, foi do Espírito Santo, cara. Cara, isso não é. Não é. E o que eu falei não foi da forma. O que falta academicismo aí é a metodologia, não é uma metodologia acadêmica. Cara, não é uma metodologia acadêmica, cara. Não é uma metodologia. Metodologia acadêmica. O Espírito Santo ejaculou em Maria. A metodologia acadêmica, porque a ciência fala que o homem tem que ter cromossomos. É, 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 23 cromossomos masculinos, 23 cromossomos femininos. Os cromossomos formam a cor do cabelo, da pele. Cara, isso não é metodologia acadêmica. Isso é grosseria rudimentar. Pega, não, mas, tá vendo aqui? Tem que ter o cromossomo, tem que ter. Não, cara, não, não, não faz isso. É, então vamos lá. É tanta coisa aqui que eu adotei, são tantas coisas. Ah, tá. Duas conotações para se ajuntarem. O termo se ajuntar ali, José e Maria não haviam se ajuntado. Duas conotações. Um é se ajuntar, morar debaixo do mesmo teto. É só pegar o contexto. Gente, você está vendo? Eu pontuei aqui só as ignorâncias, mas não tem esboço meu aqui, não tem resposta minha. Só se pegar o contexto, cara. Maria diz assim: como se eu não conheço homem nenhum? Então o contexto ali deixa claro que se a juntar ali não é morar debaixo do mesmo teto. É o coito, é o ato sexual em si, cara. É o ato sexual em si. Meu Deus. 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 Aí fala que é só a gente tirar um pouquinho da fé radical, da fé radicalista. Não, aqui a gente não está debatendo fé ignorante, não. A gente está debatendo campo filosófico. Agora, vamos ser bem claro aqui. Vamos começar com os pais das igrejas. Pais das igrejas. Eu estou citando aqui Crisóstomo. Estou citando um dos pais das igrejas só para ficar, é, só para contextualizar. O que é que o nobre professor faz? O que é que o nobre argumento faz? O argumento tira, tira de contexto os pais das igrejas. Outra coisa que eu fico pensando aqui, sabe o que é? Como é que alguém, hoje, um mundo de informação que nós temos, como é que alguém ousa fazer uma citação de um pai da igreja? Cara, os pais das igrejas hoje, todo menino conhece, ué. A cara faz a alusão da citação de um pai das igrejas dizendo que Maria estava sendo acusada de adultério ou coisa do gênero. Cara, olha aqui um dos pais que citados aí pelo professor. Olha aqui, ó, Crisóstomo. Olha aqui, ó. Portanto, o anjo não falou antes que José ficasse perturbado, pois precisamos explicar primeiro a dificuldade anterior. Por que razão então ele não falou? Para que José não seja incrédulo e o mesmo aconteça com ele como com Zacarias. Pois tal. O Crisóstomo está mostrando aqui porque o anjo não avisou antes a Maria, a José, que Maria ia engravidar do Espírito Santo. Ele deixou primeiro acontecer, depois que acontecesse, Aí, aí ele vai contar aqui. Aí continua aqui o Crisóstomo. Portanto, para evitar essas coisas, o anjo veio antes da concepção. Além disso, era preciso que o útero estivesse limpo de problemas nos quais o Criador de todas as coisas entrasse, e a alma livre de toda perturbação. Se julgava digna de se tornar ministra de tais mistérios. Por esta razão, ele falou com a virgem antes da concepção, mas com José no momento do parto. Isso aqui. Pessoal, aqui ó, com a Virgem, Crisóstomo, defendendo o ato virginal. Então, quando Crisóstomo vai falar de que José não queria acusar Maria de adultério, Crisóstomo não está dizendo que o ato era de um adultério. Não! Ele está contando a situação. Mas aí o anjo veio e explicou tudo a José. Meu Deus. Rapaz, meu Deus.
Vocês me entendem? Vocês me entendem? Ah, não, mas professor Ferreira, e cientificamente? Jesus não tinha que ter cromossomo, então não tinha que ter esperma mesmo, o Espírito Santo não tinha que ter ejaculado? Aqui, o que se tem com estas proposições são ignorância, já falei. Quando se trata de ação de Deus, de existência de Deus, de ação do Espírito Santo, não se trabalha com empirismo, gente. É ignorância isso. Gente, é ignorância, poxa. É ignorância. Ó, quando eu vejo alguém falar assim, ó, eu vou interpretar aqui, provar se Deus existe ou não, mas eu já vou logo dizendo, eu não quero fé, eu não quero achismo, eu quero aqui uma prova na prática, eu quero que você faça, mostre Deus aí, tira uma foto de Deus. Quando essa pessoa fala isso, pessoal, pelo amor de Deus, escuta o que eu falo aqui. Quando você vê alguém falando isso, não tenha essa pessoa como acadêmica. Não tenha essa pessoa como ignorante, que nem sabe o que está falando, nem sabe a que tema se propõe a discorrer. Existência e não existência de Deus. É ciência. É ciência, é ciência. É ciência, cara. Ciência filosófica, ciências humanas. Eu não discuto fé, discuto ciência. Não, cara, você está discutindo fé e ciência ao mesmo tempo e você não sabe o que é isso. Gente, poxa, não fiquem chateados comigo, isso é real, pô. Pergunta aí, pergunta não, se informa, procura se informar, isso é real. A pessoa está discutindo fé, está discutindo ciências humanas e pedindo empirismo em ciências humanas, cara. O cara faz isso no cabo da enxada, meu irmão. Não é se propondo a didascalia ao ensino. Então, vamos lá. Olha o que Jó diz aqui, ó. Daqui é Jó. Jó 33, 4. Jó 33, 4. Parte A. Reruael, Reruael, Oreruael, o Espírito de Deus, o Espírito de Deus, acetno, acetno, aqui está a sílaba tônica, acetno, acetno, ó, Ruael acetno, o Espírito de Deus me fez. Jó está falando isso lá em Adão, mostrando que o Espírito de Deus criou o homem, Deus criou o homem, o Espírito de Deus criou o homem. Então, dentro de uma perspectiva de que Deus existe, e isto é ciências humanas, não vê o senhor dizer, ah, mas eu não trabalho com isso. Você não trabalha com isso, então cai fora, pô. Então não toca no assunto de Deus, velho. Não toca, porque você está tocando no assunto de Deus, da existência da existência de Deus, no campo da ignorância, não no campo do academicismo, a menos que você crie um canal e diga assim, ó, pessoal, a partir de hoje eu vou debater Deus no campo da ignorância. A partir de hoje eu quero discutir a existência ou não de Deus fora do academicismo. Eu quero é na base da ignorância mesmo, na base da enxada. Me dá uma foto de Deus aí. Eu quero Deus na enxada de fulano aí. Me dá aí, Deus na enxada. Eu quero que Deus abra... Tá, se você fizer isso. Agora, se você disser que está fazendo algo acadêmico, então para. Então para. Para. Aí pega o quê? Pega leigos ignorantes que também não sabem, não conhecem. Ah, é verdade. É, aqui a gente não é fé não, não é fé não. Aqui é ciência exata, aqui é prova, eu quero evidência, eu quero evidência. É doído, gente, doído. Então, Jesus tinha cromossomos? Claro que sim. Claro que tinha, ele era um ser humano perfeito. O Espírito Santo precisou jogar esperma lá como um ato sexual? Não. Porque o Espírito Santo de Deus, que é Deus, ele tem o poder de fazer isso sem precisar de relação sexual. O contexto que o professor colocou na live anterior era como se o Espírito Santo tivesse cometido relação sexual com Maria. E ele faz isso nessa live também. Nessa live também. Ele insinua que José foi corno. Ele diz assim, eu poderia chamá-lo de corno? Poderia, mas não vou para não escandalizar. Não, você não está me escandalizando.
O que aí é uma exposição de falta de conhecimento. Só isso aí. É uma exposição ao ridículo do próprio argumento. Por quê? Só você pegar, voltar o texto. Voltar o texto. Ó, não conheci homem algum. Quando o anjo diz, ó, o que está nela é do Espírito Santo, José entendeu o quê? Que não houve traição, cara. Que houve um milagre do Espírito Santo, meu irmão. Então o Espírito Santo ele não precisa ter relação sexual para colocar cromossomos, estrutura orgânica, física, não precisa, porque ele é Deus, ele é Deus. Ele é Deus, é. Ele não precisa de relação sexual. E não foi um ato de cornice, um ato de adultério. O próprio texto, cara, quando diz assim, então o anjo lhe disse, o que está nela é do Espírito Santo. Aí José, então não houve relação sexual. Então não fui traído, então não é adultério, eu recebi um milagre de Deus. Aí você diz, não, eu não discuto milagre, eu não discuto milagre. Isso aí é campo da fé. Cara, então sai fora. Sai fora do YouTube com essa ideia de discutir se Deus existe ou não. Porque se Deus existe ou não, milagre, a existência de milagre ou não, são, primeiro, ciências, tá? Ciências humanas e pertencente ao campo da filosofia. Então, se você vier com esse argumento, não, mas eu não discuto isso, eu discuto isso. Então, cai fora, cara. Pega uma enxada e vai dizer, ó, aqui agora eu vou debater a não existência de Deus, eu vou retrucar a existência a veracidade teológica da Bíblia com a enxada. Eu vou pegar a enxada aqui, vou cavar aqui no YouTube aqui, eu vou cavar aqui o meu computador até ver se Deus aparece. Aí sim, aí parte para ignorância. Parte para ignorância. Então, a situação ficou pior. A situação ficou pior. E olha, eu não vou citar nomes aqui, como eu já falei, a gente tem um acordo, mas não vai pensar que eu vou parar, não. Eu não vou parar, tá? Eu não vou parar. Então, detalhe: o Espírito Santo não ejaculou em Maria, o Espírito Santo é Deus. Ele, para fecundar um ser em um útero feminino, ele não precisa de relação sexual. Os próprios elementos químicos da vida, como cromossomos, toda a formação peptídica, polipeptídica, tudo aquilo que precisa, ele tem o poder, por ser Deus, de criar tudo aquilo ali de forma embrionária, de forma celular, na formação celular, que forma os polipeptídeos, que forma o zigoto. Ele pode estar na sua fase inicial, na sua fase inicial. E terceiro, vir dizer que isso é fé e eu não discuto fé, cai fora, isso não existe. Fora de carochinha. Você está discutindo a existência de Deus ou não a existência de Deus. Ninguém pode provar que Deus existe empiricamente e ninguém pode provar que Deus não existe empiricamente, porque isso é um debate científico das ciências humanas, chamada, dentre elas, a filosofia. Temos outras ciências também que trabalham o campo. Bom, então, situação só piorou. A situação só piorou. Bom, que Deus abençoe a todos.